Olá, sejam bem-vindos ao canal Nas Mãos de Deus. A maioria das pessoas não conseguem se guardar em santidade sexual até o casamento, e isso inclui os cristãos, que na maioria sabem que o sexo só é permitido por Deus após um matrimônio. Mas por que isso acontece? Por que tanta gente não consegue parar de trair mesmo dizendo que amam o seu cônjuge? Vou te mostrar nesse vídeo que este problema não está apenas na questão física, mas principalmente na questão espiritual. Você vai descobrir o que acontece no mundo espiritual quando você vai para a cama com alguém. Quero te ajudar na caminhada com Deus todos os dias. E para começar nessa caminhada, vamos para 1 Coríntios 6, 18 a 20. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Olha isso, meus irmãos. Não são poucos os irmãos que estão debaixo dessa opressão do diabo e presos a uma vida sexualmente promíscua. Acontece que a Bíblia é muito clara a respeito de como Deus espera que seus filhos vivam. Em 1 Tessalonicenses 4, de 4 a 5, diz assim: Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado como os pagãos que desconhecem a Deus. O grande problema é que vivemos em uma sociedade que defende a vida sexual antes do casamento com vários parceiros como normal, dizendo que não há problema algum ter uma vida sexual antes de assumir um compromisso de matrimônio com alguém. E aqueles que pensam ao contrário disto são chamados de antiquados ou caretas. Veja o que a Bíblia diz aos que normalizam o sexo antes do casamento. Em Judas 1, de 16 a 19, diz assim: Essas pessoas vivem se queixando e são descontentes com a sua sorte. Seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: Nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Veja isso, irmão. Você pode até pensar que não tem problema algum você ir para a cama com alguém sem compromisso, mas saiba que o cristão que não domina os impulsos sexuais acaba sendo usado por Satanás e mais cedo ou mais tarde acaba arruinando com a sua vida e te afasta ainda mais ou até mesmo completamente dos caminhos de Deus. Por isso, precisamos entender uma coisa muito importante. Deus criou o casamento para que o homem e a mulher se sentissem plenamente satisfeitos em suas necessidades sexuais. E buscar saciar esses desejos fora do matrimônio é um pecado contra o nosso próprio corpo. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu em sua carta aos Coríntios. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua mulher e, da mesma forma, a mulher para com seu marido. O que acontece, meus amigos, é que muitos não querem esperar pelo casamento para desfrutar da bênção que é o sexo. Preferem se relacionar de forma superficial com Deus e uma outra pessoa simplesmente em busca do prazer carnal. E é aí, meus irmãos, que mora o perigo. Porque quando uma pessoa se relaciona sexualmente com alguém, ela não está simplesmente se relacionando de forma física, e sim também espiritual. É isso mesmo. Quando uma pessoa se relaciona sexualmente com outra, há uma união espiritual entre elas. E não sou eu que estou dizendo, e sim a própria palavra de Deus. Veja o que está escrito em 1 Coríntios 6,16. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne.
Meus irmãos, isso é muito sério. Somos seres humanos espirituais. Vivemos em um corpo físico aqui na Terra, mas temos um espírito dentro de nós que foi colocado por Deus para que ele pudesse se interagir conosco. O que acontece é que quando nos relacionamos com alguém fora do casamento, abrimos uma brecha para o inimigo. E você já percebeu que quem vive em fornicação, que é o sexo antes do casamento, quase sempre o relacionamento está em crise? Eu conheço vários casais assim, que não conseguem se separar. Eles até querem ir um para o lado, outro para o outro, mas sempre existe uma conexão entre os dois que não permite isso. Pois é, elas estão com seus espíritos ligados um ao outro. E quando terminam o relacionamento, a dor é muito maior, porque a pessoa se entregou de corpo e alma para o outro. É o que está escrito no versículo que eu li anteriormente. Eles estão unidos num só corpo, como se estivessem espiritualmente casados. Agora, imagine só uma pessoa que teve vários parceiros sexuais. Ela pode estar até solteira no mundo físico, mas casada com vários no mundo espiritual. É por isso que ela precisa se arrepender, precisa pedir que Deus quebre todos os seus laços no mundo espiritual, que seja liberta de todo o pecado pelo poder do sangue de Jesus. Tem pessoas que passam anos e anos sem nenhum contato com outra pessoa que se relacionou. E por ver fotos ou vídeos desta pessoa atualmente, ficam emocionalmente abalados com isso. E isso é mais comum do que imaginamos. E acontece porque eles se tornaram uma só carne no mundo espiritual. E o tempo não é capaz de desfazer esta união. E isto explica o fato de muitos casais estarem passando por tribulações hoje em dia. A guerra espiritual é tão grande porque ainda estão ligados espiritualmente a outros parceiros do passado e não conseguem ser felizes. E a consequência disto são pessoas casadas procurando satisfação sexual fora do matrimônio. Quem comete esse tipo de erro abre uma brecha para os espíritos malignos, que o aprisionam nesse tipo de pecado e, caso não se arrependa, pode ter a sua família destruída, acabando com a alegria, a cumplicidade e o amor que antes existia no lar antes disso acontecer. É por isso, meus irmãos, que devemos levar muito a sério o pecado. Sei que todos nós somos pecadores, somos falhos, mas devemos ter o temor de Deus, porque é Ele que nos livra de todos os laços do inimigo. É Ele que nos faz pensar muito antes de cometermos algum pecado. E você já conheceu alguém que entrou em um relacionamento e de uma hora para outra mudou seu jeito, sua personalidade, ficou mais irritado ou não é a mesma pessoa? Isto pode acontecer porque ela deve estar fazendo algo e abrindo portas para o inimigo trabalhar na sua vida, algum pecado escondido. Mas não estou dizendo que todos os casos são causados por traição. Tem pessoas que mudam por estarem passando por uma luta e precisam de ajuda de outras pessoas por estarem se afastando de Deus. Mas não quer dizer que seja na área sexual. Então precisamos ter muito discernimento espiritual e pedir a ajuda do Senhor para entender o que está acontecendo com o nosso cônjuge. Temos que levar muito a sério porque pode custar muito caro você colocar uma outra pessoa na sua vida, na sua cama, entrar no pecado da fornicação, do adultério, porque será apenas alguns minutos de prazer que pode trazer uma dor tão grande e uma desgraça por anos e anos na sua vida. Fica a pergunta, será que vale a pena? Tenho certeza que não. Então, a melhor coisa que se tem que fazer é compartilhar com uma pessoa de confiança, um homem se aconselhando com outro homem de Deus a sua dor, as suas fraquezas, e uma mulher se abrindo com uma outra mulher. Devemos ter muita cautela e não parar de vigiar e orar. A Bíblia diz que nosso corpo não pertence a nós. Por isso, quando estiver na frente de um espelho, agradeça a Deus e peça ajuda a Deus para cuidar do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Das normas que a sociedade impõe, que vai contra a palavra de Deus, não devemos nos misturar com o que é impuro. Veja o que diz em Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, como podemos fugir da fornicação e do adultério? Consagre a Deus a sua mente, o seu corpo e seu espírito. Não importa com quantas pessoas você já tenha se relacionado.
Desde que você se arrependa dos seus pecados e se volte para Ele, creia no perdão de Jesus e busque mudar de vida, Ele está pronto para estender as mãos sobre você e te encher do Espírito Santo e renovar a sua fé dia após dia. E para encerrar, deixo essa palavra de Deus falando com você. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os seus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Então é isso, meus irmãos. Ouçam a palavra de Deus. Creiam na palavra de Deus. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.